Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev e deixa eu te falar, tá com dúvida, não sabe, não conseguiu entender ou quer entender melhor o que é microserviço? Nesse vídeo vou simplificar e te mostrar de uma maneira simplificada o que é o tão falado microserviço. Ok? Antes da gente seguir, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like para esse vídeo ir até mais pessoas, né? Para que elas também entendam, né? Se estão com dificuldades do que é microserviço, tá bom? Qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo. Vem comigo, vamos nesse vídeo que eu vou te mostrar. Mas antes, espera, editor, aqui, ó, segue a gente nas nossas redes sociais, beleza? Vamos lá então. Muito bem, galera. Deixa eu... eu vou, de forma teórica aqui, tá? Mostrar para você o que são microserviços, como que funciona essa arquitetura. E por que eu vou te falar de maneira teórica por enquanto, tá? Porque eu quero dar essa introdução teórica sobre microserviços, porque eu pretendo, né? Eu vou fazer um vídeo na prática mesmo, entre comunicação dos microserviços e tudo mais, tá? Mas para a gente fazer isso, eu quero explicar para você o conceito, tá? Primeiro, vamos pensar o que não é microserviço, tá? Então vamos imaginar aqui que nós vamos ter um sistema financeiro, tá? Então nós vamos ter um sistema financeiro. Deixa eu aumentar o meu zoom aqui. Aqui, ó. Tá? Então, nós temos um sistema financeiro, beleza? O que esse sistema financeiro ele vai ter? Então, por exemplo, nós temos ali a parte de usuários, certo? Para poder entrar nesse sistema. Nós temos a parte de clientes, talvez, né? Onde nós vamos gerar faturas e tudo mais, tá? Nós temos os pagamentos, então, por exemplo, pagamento em Pix, em boleto, e tudo mais. Vamos pensar aqui também, vamos aumentar, né? Nós temos aqui a parte de nota fiscal, tá? Enfim, vamos pensar em um sistema bem pequeno, somente isso aqui, ok? Como que é, vamos chamar de sistema tradicional, né? Que na verdade não é sistema tradicional, o nome para isso é um monolito, tá? O que é um monolito? Basicamente, numa arquitetura simples, o que você teria, tá? Você tem aqui, então, por exemplo, o seu front-end, ok? Então, você tem o teu front-end e também você tem o seu back-end aqui, né? Vamos colocar aqui API, ok? Então, é isso. Nessa sua API, você tem ali o cadastro de usuário, login, tudo mais. Você tem todos os seus clientes, você tem seus pagamentos, enfim, né? E esse único camaradinho aqui, ele também tem o seu banco de dados, né? Muito simples, onde ele precisa salvar tudo isso aqui. Então, como é que funciona? A tua API se comunica com o banco de dados e o seu front-end se comunica com a sua API. Isso é um sistema monolito, ok? Tudo está aqui em uma única API, beleza? Isso aqui é um monolito, né? É a forma tradicional que faz até hoje, né? E se fazia muito antigamente, tá? E como que é então o microserviço? Como é que funciona? Basicamente, nós vamos pegar isso aqui e vamos chamar de módulo, cada módulo desse aqui é uma API diferente, tá? Então, pensando nesse conceito aqui, vamos desenhar de novo aqui para a gente não perder o histórico. Então, como que funciona, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui esse nosso quadrado. Então, você tem o teu front-end, inclusive você pode trabalhar com microserviços no front-end, tá? Mas eu não vou entrar a fundo nesse camarada aqui, ok? E aí, você tem cada serviço daquele é uma API. Então, por exemplo, a parte de usuários é uma API. A parte de clientes
é uma API. Ok? A parte... O que mais que a gente colocou aqui? Pagamentos. Então, a parte de pagamento também é uma API. Pagamentos é uma API. E por último, nota fiscal, né? E por último, não menos importante, nota fiscal. Aqui, ó, NF. Então, para você entender e não ter dificuldade nenhuma, cada módulo desse é uma API. Então, você tem uma API só para usuários. Você vai trabalhar com o usuário, é nessa API, mais nada. A parte de cliente, onde cadastrar um cliente, ter as informações dele e tudo mais, é nessa outra API. Então, é uma API separada, tá? Parte de pagamento, também você tem uma API focada só para isso. Parte de nota fiscal, também você tem uma API focada só para nota fiscal. Um detalhe muito importante. Rafael, se eu pegar o meu projeto e só fazer pastas diferentes, né? Por exemplo, tem lá uma estrutura back-end, aí você coloca usuários, né? A questão de pasta, né? Deixa eu escrever aqui para você entender o que eu estou falando. Então vamos lá, você tem aqui o seu projeto, certo? Aí você tem lá a pasta back-end. Eu posso nessa pasta back-end separar aqui, ó, usuários, clientes e assim por diante. Se você só separar por pasta, não é um conceito de microserviço, tá bom? Então, não é microserviço ainda. Show? Rafael, eu só separar então, cada cara desse aqui é um repositório diferente. Eu só fazer isso é um microserviço? Eu diria, tá? Eu diria que ainda não é um microserviço. Então, o interessante disso aqui é cada API dessa estar em um servidor, estar acoplado numa instância, não sei o que você usa, na AWS, na Azure, enfim, aonde você quiser colocar. Esses caras aqui não podem estar, né, juntos em um lugar só. Por quê? Por que foi criado o microserviço? Qual que é o conceito, né? Por que a gente separa, né? Bom, pensa o seguinte. Para você usar esse teu sistema, você precisa de tudo isso aqui. Usuário, cliente, pagamento e nota fiscal, correto? Mas vamos imaginar que por algum motivo, dá um problema em usuários. Tá? Dá um problema lá em usuário. Ninguém consegue logar, por exemplo. Quem já está logado, nesse nosso exemplo aqui, nada impede de continuar usando o sistema, com a parte de cliente, com a parte de pagamento, com a nota fiscal, porque isso tudo está separado, está desacoplado da API de usuários. Então, não pode, né, de maneira alguma isso aqui atrapalhar. Então, esses outros serviços não podem ficar presos a parte de usuários, nem como, por exemplo, pagamento. Nota fiscal não pode ficar presa a pagamento, né? Talvez o pagamento já está feito e ele só vai emitir essa nota. E quando eu falo que não pode ficar preso, é o seguinte: o teu sistema inteiro não pode parar de funcionar por causa que um serviço caiu. Ah, Rafael, mas se a parte de usuários cair, ninguém consegue logar. Exato, só que quem já está logado pode continuar usando o sistema. Ah, Rafael, caiu aqui a minha API de nota fiscal. Beleza, só que você pode continuar criando um cadastro de cliente, pode continuar fazendo a parte de usuários, pode continuar fazendo um pagamento, só que nota fiscal, por exemplo, está lá temporariamente indisponível. Tá? Então, uma API não pode depender da outra. Tá? Rafael, mas como que eu faço? O front-end vai ter que ficar chamando várias coisas, né? Pô, isso aqui é muito chato. Nisso, tá? Entra um camaradinho aqui. Entra um camarada aqui chamado de gateway, tá? Esse gateway também, ele pode ser gateway, alguns chamam de BFF, né? Que é back for front, ou seja, o BFF é o intermediário, ele vai no back, ou seja, nas APIs,
busca lá o que é preciso e serve para o front-end. Serve mesmo, né? De servir, tá? Então, o front-end só chama, teoricamente, uma única API, um único serviço, que é esse gateway, ou BFF. O BFF ou o gateway, tá? Depende, pessoas dão nome, mas é a mesma funcionalidade, tá bom? E esse gateway, ele vai na API responsável, né? Por buscar aquilo que o front tá querendo. Então ele vai lá, busca e entrega isso pro front. Então o front-end não precisa ficar, uma hora chama aqui, uma hora chama lá, não sei o que. Não, ele chama um único lugar. Beleza? Rafael, como que fica, né, a questão do banco de dados? Bom, é interessante, e quando eu falo que é interessante, é porque é interessante, tá? Mas não é obrigatório também, meu Deus. Cada serviço ter o seu banco de dados. Eu vou colocar DB, tá? Então é interessante cada camarada desse ter o seu banco de dados. Por quê? Vamos supor que o banco de dados de usuário caia, né? Não tem problema, o resto continua funcionando. Agora, se você centraliza, você tem microserviços, mas está tudo num banco de dados só, você parou de funcionar a sua API. Então a ideia, um dos conceitos do microserviço é isso, caiu tal coisa, beleza, mas vamos continuar com o que está funcionando aqui, a gente pode rodar. Né? Caiu nota fiscal, beleza, nosso sistema não está emitindo nota fiscal, a hora que voltar, por exemplo, caiu o servidor lá, sei lá, deu uma instabilidade, daqui 30 segundos volta, beleza, né? A gente não fica parado por causa disso. Então, é interessante ter um banco de dados para cada microserviço. Só que, claro que muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes a gente tem um banco de dados só para tudo, né? Então vai acontecer isso aqui, tá? Mas aí, será que é interessante fazer microserviço nesse caso? Aí, claro que precisa avaliar projeto e tudo mais. Um outro lado positivo de você ter microserviços é você pode usar, por exemplo, Node para construir usuários, API, você pode usar Java para construir cliente, você pode usar .NET aqui para fazer pagamentos, você pode usar o Go para fazer nota fiscal, porque a comunicação vai ser a mesma, né? E você pode também ter equipes diferentes para cada microserviço. Uma equipe cuida só da parte de nota fiscal, uma outra equipe cuida só da parte de pagamento, uma outra equipe cuida só da parte de cliente. E claro que isso aqui eu estou falando, né, para projetos grandes, empresas grandes. Se você vai construir um projeto simples, né, para uma empresa pequena, talvez, não há necessidade de fazer tudo isso aqui. Até porque o custo disso aqui vai ser muito maior, né? Você precisa colocar, imagine, em vez de você ter um servidor rodando, você nesse caso vai ter 4, mais 4 bancos de dados, né? Ou um também, depende aí, né? Mas mais 4 bancos de dados. Então tem que avaliar se o custo operacional, ou seja, para operar esse sistema aqui, vai ser viável, né? Às vezes não é interessante fazer. Um outro benefício é o seguinte: vamos pensar que estamos no final do ano, né? A famosa Black Friday ou a Black Fraud, né? E aí, o que acontece? Eu começo a ter muito acesso a esse meu site e eu tenho muita requisição na parte de pagamento. O que acontece? Eu consigo escalar, ou seja, aumentar a capacidade somente da parte de pagamento. Eu não preciso escalar a parte de usuário, eu não preciso escalar a parte de cliente e eu também não preciso escalar a parte de nota fiscal. Eu só aumento a capacidade da parte de pagamento. Isso na parte de escalabilidade eu tenho um custo menor, porque eu não preciso escalar tudo. Agora, nesse conceito aqui, ó, onde eu tenho somente uma API, se eu tenho uma API e ela está sobrecarregada, eu preciso aumentar a parte de pagamento, mas eu não consigo aumentar só pagamento. Eu tenho que escalar a minha API inteira. Isso eu vou ter que escalar muito mais porque eu estou escalando tudo. Eu não tenho isso separado. Então também o custo é maior para aumentar a capacidade disso. Então também é um dos benefícios, tá?
E um mito, muitas vezes, que se tem aí é: vou começar um projeto, já vou começar com microserviço. Calma, não é assim também, tá? Tem que tomar cuidado. Muitas vezes você vai começar um projeto no formato monolito, que é esse formato aqui que eu te mostrei, né? Tudo no lugar só, do jeito tradicional para você entender. Você começa ele e depois você vai desacoplando, né? Como assim, Rafael, desacoplando? Cara, muito simples. Se você quiser, tem um monolito aqui, quero escalar, né? Muito simples. Simples assim, na teoria, né? Claro. O que a gente faz? Eu puxo esse cara mais para baixo. Deixa eu tirar essa seta aqui. Ao invés do front-end chamar a minha API, eu já faço aqui um gateway, tá? Ou pode chamar a minha API, mas a minha API redireciona, tá? Não tem problema, eu só tô te mostrando aqui algumas maneiras, tá? E aí vamos supor que eu quero tirar a parte de pagamento daqui, não tem problema. Você faz aqui, ó, a parte de pagamento, tá? Tira daqui, joga para cá e o seu gateway faz aqui o que é preciso. Vai ficar meio tortinho aqui, mas não tem problema não, tá? Então, ele faz essa comunicação. Ou, como eu disse, você não precisa construir um gateway. Esse camarada aqui chama esse aqui, né? E esse aqui, se não está nele, ele redireciona para esse cara aqui. Então você vai desacoplando, você vai separando, não precisa você já, não vou pensar numa arquitetura microserviço, tá? Não precisa. E também não é todo projeto, como eu disse, que você vai fazer em microserviço. Ah, vou criar aqui uma empresa, por exemplo, eu estou fazendo um freela, né? Um freelancer. Uma empresa que é um sistema ali simples, sei lá, para 5, 10 funcionários, é uma empresa pequena, ela quer ter um sistema ali simples para controlar, sei lá, os teus clientes, os pagamentos, que não vai fazer pagamento, é só um controle. Cara, faz no monolito, faz da forma tradicional, não precisa você... Agora não é tudo microserviço não, então você tem que tomar esse cuidado aí, tá bom? Ah, mas e se o sistema crescer, a empresa crescer, aí você faz como eu te falei, né? Vai desacoplando, aí sim você vai entrando para uma arquitetura de microserviço, tá? Então, o que é ruim de microserviço? Leva-se mais tempo comparado ao monolito, então fazer tudo separado, montar toda essa arquitetura e tudo mais, leva-se mais tempo, leva-se mais recurso. Que tipo de recurso? Talvez mais mão de obra, mais tempo, mais recurso financeiro. Então tem que tomar cuidado, tem que realmente avaliar se isso aqui faz sentido ou não. Então tem que tomar esses cuidados, tá? E aí entra aqui, isso aqui eu tô te dando assim a base da base da base. Você tá aprendendo a falar nesse caso aqui. Porque aí entram infinitos recursos aqui, entra a parte de mensageria, como que um microserviço se comunica com outro, porque eles se comunicam. Por exemplo, para eu emitir uma nota fiscal, eu preciso do meu cliente, então eu preciso dos dados dele, né? Como que a gente faz essa comunicação? Como que a minha API de nota fiscal busca dados de um cliente? Então tem toda a parte da comunicação, tem a parte de mensageria, tem a parte de observabilidade, né, para ficar, pô, caiu um serviço, não caiu, enfim, isso aqui é um mundo imenso, tem muita coisa para aprender. Eu só tô apenas te mostrando a arquitetura aqui, como que é pensado isso, né, de uma forma simples para você entender, mas acredite, tem muita coisa neste universo para se estudar. Então isso aqui é um vídeo introdutório para você entender o que é microserviço, tá bom? E aí eu vou começar a abordar mais assuntos, a gente vai entrar na teoria, na prática também, né? A gente vai criar microserviço e tudo mais, tá bom? A gente pode até, se você gostaria, a gente já tem aqui projetos de back-end no formato monolito, né? Aliás, só temos. Se você quer talvez pegar esse projeto e transformar isso em microserviço para você ver como é que funciona, como faz essa retirada, né? Separa.
deixa teu like, deixa teu comentário aqui se você quer isso, se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer entender, né, como simular, digamos assim, um cenário real aqui, deixa aqui nos comentários, deixa seu like e compartilha esse vídeo para mais pessoas, para elas entenderem também o que é microserviço, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida ainda nessa estrutura básica inicial do que é microserviço, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar te ajudando com o maior prazer, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.